João capítulo 1, versículos 29 a 37. João capítulo 1, versículos 29 a 37, lemos assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. João continua falando: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isto, batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse novamente: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Vamos orar? Bom Pai, neste momento a nossa súplica, a súplica do nosso coração, é para que Tu nos fales, para que ouçamos a Tua voz, pelo poder do Espírito, que o nosso coração seja enternecido, seja tocado e seja edificado ao recapitularmos aspectos relacionados à morte de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Uma das características literárias do Evangelho de João é que o ministério de Jesus em João está emoldurado por 2 semanas. Uma semana no começo, uma semana de 7 dias e uma semana no final, 7 dias. Começando pela última semana, ela cobre os capítulos 12 a 20 de João. Desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, num domingo, até o próximo domingo, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Ali nós temos então a entrada triunfal, temos o lava-pés, a Santa Ceia, nós temos as últimas instruções de Jesus aos discípulos e culminando então com a sua morte e ressurreição no domingo. Uma semana. A primeira semana é a que nós encontramos nos capítulos 1 e 2 de João. E ela vai desde o testemunho de João Batista até o milagre em Caná da Galileia, em que Jesus transforma a água em vinho. Começando no versículo 19 do capítulo 1, nós temos o primeiro dia. Por que eu digo que aqui é o primeiro dia? Porque se olharmos no versículo 29, nós vamos ler no dia seguinte. E se nós olharmos no 35, nós vamos ver no dia seguinte. No 43, no dia imediato. E no capítulo 2, 3 dias depois. E aqui nós temos uma semana. É a primeira semana, uma semana que antecede ou que introduz o ministério de Cristo e, por sua vez, uma semana que conclui o ministério de Cristo. Dá para saber os dias da semana? Da última semana dá, foi de domingo a domingo. Desta primeira semana, dá para saber os dias da semana? Talvez. Ouçam, nos dias de Jesus, casamentos eram celebrados às quartas-feiras. Era uma tradição rabínica. Casamentos eram celebrados às quartas-feiras. Assim, é só contarmos de trás para frente e nós vamos ver os dias em que esta primeira semana relatada em João
os dias da semana que os eventos ocorreram. Desta forma, foi numa sexta-feira que João apresentou a Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E foi numa sexta-feira que Jesus morreu no Calvário, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Cordeiro é um dos muitos títulos de Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de João começa descrevendo Jesus como a palavra. Título muito conhecido. Cristo, que significa Messias. Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega. O mesmo significado. Filho de Deus, filho do homem, noivo, salvador, água da vida, pão da vida, luz do mundo e diversos outros títulos que nós encontramos no Evangelho de João como referência a Jesus. São 15 títulos ao todo. Vários desses títulos se repetem nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas não o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, somente João, como escritor, se refere a Jesus desta forma. 2 vezes no Evangelho, nos versículos 29 e o versículo 36, e 28 vezes no Apocalipse, o mesmo autor, 28 vezes. A referência ao Cordeiro de Deus remonta aos contextos de sacrifício do Antigo Testamento. No Antigo Israel, o cordeiro era o principal animal de sacrifício. Cordeiros são conhecidos por sua natureza mansa, vulnerável, o que faz deles um símbolo perfeito do caráter submisso e inocente de Jesus. Nós temos em Gênesis capítulo 3, aquele que certamente foi o primeiro sacrifício realizado nesta terra. Gênesis 3, 21. O sacrifício em si não é descrito, mas nós lemos que Deus proveu vestimentas de pele para Adão e Eva após o pecado, o que pressupõe o sacrifício de um animal, provavelmente um cordeiro. No capítulo 4 temos um outro sacrifício, e este é explícito, é o sacrifício de Abel. Na verdade, nós temos ali 2 ofertas, a oferta de Caim, que era lavrador e trouxe das primícias da sua lavoura, e o sacrifício de Abel, que trouxe um cordeiro para oferecer ao Senhor. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Por quê? Porque não era aquilo que Deus havia solicitado. No capítulo 22 de Gênesis, nós temos uma das histórias mais impressionantes, se não a mais impressionante da Bíblia. História de Abraão e Isaque. No início, Deus prometeu uma descendência a Abraão, já idoso, uma esposa que não podia ter filhos. Nasce o filho da promessa, Isaque. E num determinado momento, de forma inexplicável, Deus decide colocar a fé de Abraão à prova e pede a ele que lhe ofereça o seu filho, Isaque, em sacrifício. Deus orienta inclusive o local em que ele gostaria que isto acontecesse, o Monte Moriá, que era exatamente onde o futuro templo de Israel seria construído, seria edificado. Isaque não sabia de nada, a não ser que eles iriam a um lugar específico para adorar o Senhor. Quando ali chegaram, Isaque fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o altar, mas onde está o cordeiro? Uma daquelas perguntas que pai algum gostaria de responder. Deus proverá, meu filho, para si um cordeiro. Deus proverá.
Na sequência, Abraão revela o que eles realmente haveriam de fazer ali. Isaac se submete, e no momento em que Abraão estava para imolar, para tirar a vida de Isaac, Deus intervém. Ah, Abraão, eu sei que tu me amas. Jamais permitiria que você sacrificasse o teu filho. Deus proveu um cordeiro. Abraão olha e ali entre os arbustos havia um carneiro preso pelos chifres. 3 pontos principais envolvendo esta frase de Abraão: Deus proverá para si um cordeiro. Primeiro ponto, substituição. Um substituto morreria no lugar de Isaque. Substituição. Segundo, essa substituição seria providenciada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Deus proverá para si. Terceiro ponto, esta profecia de Abraão, Deus proverá para si um cordeiro, uma profecia de duplo alcance. Ela se cumpriu imediatamente naquele carneiro, ali preso entre os arbustos. Mas o seu cumprimento perfeito, final, ocorre quando João Batista olha para Jesus e o apresenta como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus providenciou o Cordeiro. Somente Cristo poderia prover a substituição plena para resolver o problema humano. E foi o próprio Deus quem o providenciou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi Ele quem deu. Sacrifício expiatório, intercessório, não é uma conquista humana, não é um feito humano. Não há nada que possamos fazer para resolver o nosso problema. Somente Deus. E olharmos para a história de Isaac, nós lemos ali o Evangelho em miniatura. Isaac era o filho da promessa, o único filho de Abraão, seu filho querido. O descendente por meio de quem a promessa da aliança seria cumprida. O teste era para avaliar quem era realmente o centro do coração de Abraão. E ele passou no teste. O livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão confiava tanto em Deus, que ele tinha certeza que Deus poderia ressuscitar Isaque. Na sequência, Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa celebrada pelo povo de Israel, logo no início do Êxodo. Um cordeiro foi sacrificado, o sangue foi colocado nos umbrais da porta. E aquele sangue nos umbrais da porta protege o povo de Israel do julgamento divino contra os egípcios. E novamente nós vemos ali a noção de substituição. Uma vítima morre, e é com base na morte desta vítima, deste substituto, que o povo de Israel é protegido. Outra ilustração poderosa do Evangelho e do poder do sangue de Cristo para redimir o pecador. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, diz: Cristo é a nossa Páscoa, e como tal ele foi imolado por nós. Durante o êxodo, o tabernáculo é edificado, e o sistema levítico, o sistema de sacrifícios, entra em operação. Diversos tipos de sacrifício, diversos animais, novilhos, cabritos, até pombos e rolinhas. Os cordeiros eram os mais comuns.
Um cordeiro era sacrificado cada manhã e cada tarde. 2 cordeiros adicionais eram sacrificados cada sábado. Cordeiros eram utilizados como oferta pelo pecado e também em rituais de purificação. Um carneiro e 7 cordeiros eram sacrificados no início de cada mês. E os cordeiros também eram sacrificados nos dias de festa. Pentecostes, trombetas, dia da expiação, festa dos tabernáculos e principalmente a Páscoa, a mais importante das festas judaicas. Todo aquele ritual levítico, centrado no santuário, se destinava a ensinar ao povo de Israel como eles poderiam obter perdão, salvação por seus pecados. E aquele ritual levítico, logo de início, nos introduz diante de uma realidade cruel. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Mas ao mesmo tempo, nós lemos em Hebreus capítulo 10 que é impossível que o sangue de touros, bodes, cordeiros remova pecados. Notem, nós temos aqui uma aparente contradição. Sem um sacrifício, sem derramamento de sangue não há perdão. Mas sangue animal, sacrifício animal, não resolve o problema. O sangue animal não tinha em si mesmo nenhum poder salvífico, nenhum poder para expiar pecados. E é por isso que os sacrifícios eram repetidos, e repetidos, e repetidos, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Isto porque o sangue animal e todo o ritual levítico era, na verdade, uma parábola, uma ilustração, que apontava para o precioso sangue de Cristo, diz Hebreus capítulo 9, o sangue da nova aliança, por cujo meio somente a expiação pode ser realizada. Ao oferecer os sacrifícios e participar dos rituais do santuário, o povo de Israel expressava a sua fé no futuro sacrifício de Cristo. Eles abraçavam a promessa de um Redentor tão fortemente como se ela já tivesse sido cumprida. Ao trazerem sua oferta, eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal, Levítico capítulo 1, identificando-se com o animal, como que transferindo sua culpa ao animal, e o animal então morria em seu lugar. As pessoas questionam todo esse ritualismo, todo esse sangue, todos esses sacrifícios. A verdade, queridos, é que para que o povo entendesse a gravidade e as terríveis consequências do seu pecado, Deus se deixou usar sacrifício animal. Deus se permitiu usar sacrifício animal, apesar da sua crueldade, da sua violência. Não era o sangue animal que provia expiação, ele era apenas um símbolo. Mas por que então? O problema é uma palavra de 6 letras: pecado. Problema aqui é o pecado que é violento, é o pecado que é cruel. E quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos ainda com mais clareza o que é o pecado e o que ele representa aos olhos de Deus. E enquanto nós não tivermos uma noção suficientemente adequada, profunda, da gravidade do pecado, nós não estamos prontos para receber a medicação, para apreciar o remédio.
Mas nenhuma passagem no Antigo Testamento antecipa o Evangelho de forma tão eloquente e poderosa como Isaías 53. Eu gostaria que vocês me acompanhassem ali, por gentileza. Isaías capítulo 53. Esta passagem é conhecida como o Evangelho em Isaías, ou o Evangelho segundo Isaías. A passagem, na verdade, vai dos 52, 13 até o final do capítulo 53, 53, 12. Eu quero ler com vocês os versículos 4 a 9. Isaías 53, versículos 4 a 9. Lemos assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve ele na sua morte, posto que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esta passagem toda é conhecida como o cântico do servo sofredor. O profeta descreve este servo como uma figura tão maltratada, tão desfigurada, ao ponto de ninguém poder reconhecê-lo. E a linguagem não poderia ser mais clara, mais objetiva. O servo sofre em nosso lugar. Embora inocente, ele aceita voluntariamente passar em nosso lugar pelo maior dos sofrimentos, o sofrimento imposto pelo pecado, que inclui a morte. Ele sentiu, ele mesmo, nossas dores, nossas enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, diz o versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levou sobre si nossas iniquidades, foi humilhado, foi oprimido, mas não reagiu, não revidou, não abriu a sua boca, como faz o cordeiro quando é levado ao matadouro. Sua vida lhe foi tirada de modo violento por causa das transgressões do seu povo. Ele mesmo nunca cometeu qualquer injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Vamos ler os versículos 10 e 11 agora. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sua morte foi oferta pelo pecado, e por meio dela muitos serão justificados. Poucas passagens na Bíblia são tão sublimes, tão notáveis. Isaías 53 é a passagem do Antigo Testamento mais repetida no Novo Testamento, mais citada. São 34 citações, diretas ou indiretas. E como eu disse, é uma descrição exata, precisa daquilo que ocorreu com Jesus. No momento em que ele pendia da cruz, os pecados do mundo inteiro recaíam sobre ele. Toda a culpa, toda a pecaminosidade, toda a miséria de cada ser humano que já existira, recaía sobre ele, com uma força brutal e avassaladora.
as carnes dilaceradas pelos açoites, as mãos e os pés traspassados, a cabeça perfurada, a face desfigurada pela dor. Nada disso, porém, era tão violento como o peso do pecado que ele levava naquele momento. Cristo é o Cordeiro que foi prometido na história de Abraão e Isaque, que foi prefigurado na noite da Páscoa, que foi personificado na profecia de Isaías. Cristo é o Cordeiro que foi apresentado por João Batista. Todo esse pano de fundo do Antigo Testamento destaca o fato de que a vinda de Jesus ao mundo não foi um pensamento tardio de Deus. Não foi uma espécie de plano B, Deus tentando remediar algo que der errado. Sim, algo deu errado, não há nenhuma dúvida, profundamente errado. E nós hoje estamos mais do que nunca acostumados a todas as mazelas e misérias que existem no mundo. As escolhas de Adão e Eva não foram aquelas que deveriam ter sido. Como expressão de seu infinito amor, Deus deu a eles o livre-arbítrio, o direito de fazer escolhas livres e conscientes, mesmo que essas escolhas fossem contrárias à sua vontade. Mas por que então? A questão é muito simples, sem livre-arbítrio não há amor. Se Deus é amor, Ele não poderia negar às suas criaturas a liberdade de fazer escolhas. Mas Adão e Eva fizeram um uso indevido de sua liberdade. E é por isso que existe tanto sofrimento, tanta maldade, tanta miséria no mundo. Mas em nenhum momento Deus foi pego de surpresa. Não quero me demorar nesse assunto da presciência ou da soberania de Deus. Deixe-me apenas dizer brevemente: em sua presciência e eterno poder, Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar antes mesmo de havê-los criado. Mas então por que os criou? Até uma criança está pronta para fazer esta pergunta. Parece que as coisas não se encaixam. Por que então os criou? Duas razões muito simples, talvez haja mais. Duas razões muito simples. A primeira delas: se Deus não os criasse porque eles haveriam de pecar, Deus estaria sendo refém do mal. Se Deus limitasse suas ações por causa da possibilidade de o mal surgir, Ele estaria reconhecendo sua incapacidade de lidar com situações adversas. Deus não é tão pequeno assim. Segundo lugar, mesmo sabendo que Adão e Eva fariam um uso indevido do livre-arbítrio, Deus os criou porque em seu infinito amor e misericórdia, Ele já dispunha de uma solução para o problema. O livro do Apocalipse se refere a Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E diversas vezes o Novo Testamento fala do plano da redenção como tendo sido concebido desde toda a eternidade. Uma dessas passagens está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Quero ler com vocês. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. O apóstolo diz assim, 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Em outras palavras, a vinda de Cristo era parte do plano salvífico de Deus. E Pedro diz que foi por amor a nós que Deus elaborou todo este plano. Foi por amor a nós. O plano da redenção não foi uma medida improvisada, uma espécie de plano de emergência.
para consertar algo que deu errado, mas uma solução cuidadosamente elaborada e executada por Deus, para resgatar a raça caída e colocar o universo acima da influência do mal. E o sangue de Cristo foi um instrumento desse resgate, o valor do resgate. É o sangue como de um cordeiro sem mácula, diz Pedro, sem defeito. Era assim que o cordeiro pascual tinha que ser, e os demais sacrifícios também, um animal perfeito. Há uma outra passagem, me acompanhem por bondade, Efésios capítulo 1, um dos capítulos mais extraordinários que temos no Novo Testamento, ao falar, descrever a obra da redenção por meio de Cristo. Não vamos ler todos os versículos deste capítulo, vamos ler alguns apenas. Versículo 3, Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, para antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É uma outra passagem que enfatiza que o plano da redenção remonta à eternidade passada. É uma passagem riquíssima. Antes mesmo que existíssemos, antes mesmo que os mundos existissem, Deus nos escolheu em Cristo para sermos puros, santos e irrepreensíveis. Paulo usa a palavra predestinar e muitos se confundem aqui. Alguns ficam confusos com a ideia de predestinação, como se Deus arbitrariamente definisse o destino das suas criaturas. Não, esse conceito não é bíblico. Este conceito não é bíblico. O livre-arbítrio é um conceito bíblico. O que a Bíblia quer dizer quando usa o termo predestinação? A ideia aqui é que Deus, em sua soberana vontade e misericórdia, planejou um futuro para os seus filhos. Ele gostaria que fosse assim. E é nesse sentido que a Bíblia diz que nós fomos predestinados. É um plano segundo o seu propósito, segundo a riqueza da sua graça, versículo 7, ou conforme o conselho da sua vontade. Predestinação não é uma decisão autoritária da parte de Deus, mas uma expressão da sua eterna vontade. Todos os pais, quando têm filhos, eles começam a ter sonhos quanto ao futuro. Gostaria que meu filho, minha filha fosse assim. E eles fazem tudo o que podem para que aquele futuro seja uma realidade. É como se eles estivessem predestinando os filhos, mas é uma expressão da sua vontade. Desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e Ele tomou todas as providências para que isto acontecesse. Nosso destino não foi previamente fixado por Deus, como se não tivéssemos escolha. Ele apenas desejou e planejou tudo nos mínimos detalhes. Ninguém jamais poderá dizer que Deus poderia ter feito mais. Ninguém jamais poderá dizer que Deus poderia ter investido mais. No dom de Jesus, diz a senhora White, Deus deu todo o céu. Ele deu tudo o que Ele podia dar. Fez tudo o que podia fazer. E a salvação é um dom, não é uma imposição. É um dom da graça, que deve ser aceito pela fé. No capítulo seguinte de Efésios nós vamos ler, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um
dom de Deus. É um dom de Deus. Mas voltemos aos versículos 4 a 6, aqui de Efésios, capítulo 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Notem os 6 agora. Para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória da sua graça. Vamos ver o versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14. Em louvor da sua glória. O pecado trouxe uma sombra sobre o caráter de Deus, e enquanto esta sombra permanecesse, não poderia haver segurança no universo, não poderia haver paz, não poderia haver harmonia. Afinal de contas, alguma coisa deu errado, profundamente errado, com a criação da humanidade. Quando compramos um bem de consumo qualquer e ele vem com defeito, nós culpamos o fabricante. O mundo deu errado, culpa de quem? O pecado trouxe uma sombra sobre o caráter de Deus. Enquanto essa sombra permanecesse, não haveria paz ou harmonia no universo. O universo só estaria salvo se não houvesse nenhuma dúvida de que Deus é realmente quem Ele diz que é. E foi assim, Jesus veio ao mundo, em primeiro lugar para nos salvar, mas acima de tudo, para mostrar que Deus é quem Ele diz que é, para mostrar que Deus é amor, que Deus nunca perdeu o controle, que Ele é soberano, que o seu plano é soberano. Jesus veio para colocar a glória de Deus e o caráter de Deus acima de qualquer suspeita. E pelas eras sem fim, o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus vai permanecer como um memorial do plano, da justiça, da bondade e da sabedoria de Deus, pelas eras sem fim. E é por isso que em suas epístolas, a todo momento, ao meditar sobre este plano extraordinário, Paulo constantemente irrompe em adoração e louvor, reconhecendo a grandeza deste Deus maravilhoso, extraordinário. Capítulo 3, versículo 14, até o final do capítulo, versículos 14 a 21, notem o que Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Me ponho de joelhos diante do Pai. Podemos continuar a leitura depois. Vamos para o 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. O plano da redenção foi concebido antes da fundação do mundo, mantido em oculto no coração de Deus e agora revelado por meio de Jesus Cristo, pré-anunciado mediante os sacrifícios levíticos. E este plano é para Paulo motivo de constante louvor e adoração. E queridos, não deveria ser diferente para conosco. Se a salvação em Cristo não nos puser de joelhos também, e não produzir em nós, cada dia e o dia todo, um profundo senso de gratidão e louvor, então é porque ainda não apreciamos como deveríamos esta infinita graça de Deus, seu infinito amor, sua infinita sabedoria. Gratidão é a base da devoção. É verdade que jamais chegaremos a uma compreensão plena daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Deus fez por nós. Nossa mente finita, jamais compreenderemos toda a grandeza, toda a largura, todo o comprimento, toda a altura, toda a profundidade do amor de Deus. Mas o pouco que podemos compreender,
já deveria ser o bastante para nos enternecer o coração, para que sejamos profundamente gratos a Deus e vivamos diante dele em constante reverência e fé, para que nossa vida seja um constante tributo de honra e glória ao nosso Deus maravilhoso. No livro do Apocalipse, eu disse no início que é o único livro, além de João, que se refere a Jesus como Cordeiro. E na verdade, no livro do Apocalipse, nós encontramos 28 referências a Jesus como Cordeiro. Mas a ênfase do Apocalipse não está tanto na cruz, mas sim na exaltação de Cristo no céu, depois da sua ascensão. E a primeira referência, Jesus como Cordeiro, encontramos no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5. E aqui nós já estamos nos aproximando do final da mensagem. Apocalipse capítulo 5. A cena descrita por João é marcante. É marcante. João olha e ele vê um lugar vazio no trono do céu, no trono do universo. Ele vê na mão daquele que está sentado sobre o trono, uma referência a Deus o Pai, um livro fechado, selado, e ninguém que tinha condições, ninguém que podia abrir aquele livro e lê-lo. Isso significa que não havia ninguém digno de ocupar aquele espaço no trono do universo. Aquele livro era o livro da aliança, que era aberto e lido quando um novo rei era coroado em Israel. O sumo sacerdote trazia, no momento da coroação, em alguns países o presidente coloca a sua mão sobre a Bíblia e faz um juramento. No antigo Israel, o sumo sacerdote trazia o livro da lei, Deuteronômio, e o rei então abria e lia como parte do cerimonial de coroação. João vê um lugar vazio, vê um livro selado e fechado, o livro da aliança na mão de Deus o Pai, e ninguém era digno de tomar aquele livro, desatar-lhe os selos, abri-lo e lê-lo. O que significa que aquele lugar, no trono do céu, iria continuar vazio. Ninguém é digno de se assentar. E como João entende, quando João entende o que estava acontecendo, ele entra em desespero. Versículo 4, ele diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas de repente um dos anciãos, ele mesmo, um dos redimidos pelo sangue do Cordeiro, disse a João: não chores, João. Versículo 5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos. O leão da tribo de Judá. João levanta os olhos, enxuga as lágrimas, mas quando ele olha, ele não vê um leão. Versículo 6, primeira parte, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, primeira parte. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, o que ele viu? Um cordeiro, como tendo sido morto. Quando João olha, ele não vê o leão da tribo de Judá, o símbolo da monarquia davídica, o símbolo da monarquia judaica, aquele que pode se assentar no trono e reinar. Não, não é isso que João vê. Quando João olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Queridos, a mensagem é clara, tão clara quanto bela. É exatamente porque Jesus foi um cordeiro, é exatamente porque Jesus morreu como um cordeiro que agora ele pode reinar como um leão. É que ele pode ser o leão da tribo de Judá. Sua morte lhe dá o direito de reinar. A cruz, símbolo de vergonha e dor, foi um instrumento pelo qual Deus venceu. Cristo venceu, derrotou as forças do mal, pagou o preço pela nossa redenção e demonstrou perante todo o universo quão grande é o poder, o amor e a sabedoria de Deus. Mantenham a Bíblia aberta no capítulo 5, na sequência, versículos 7 a 10. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro,
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste sacerdotes. 24 anciãos, uma referência aos redimidos. Os 4 seres viventes, uma alusão aos poderes angélicos mais elevados. Mas não para por aqui. Versículos 11 e 12, João continua olhando, e agora ele vê milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a glória, a força, a honra, o poder e o louvor. Começa com os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aí passa para os milhões e milhões de anjos, mas a cena não termina. Versículos 13 e 14, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Que cena extraordinária, que cena extraordinária. Queridos, esta será a ciência e o cântico dos redimidos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Esta obra maravilhosa de Deus, a nosso favor, por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O Apocalipse continua falando sobre o Cordeiro. Ele diz que os redimidos são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uma referência figurativa, é claro. São aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente esses são os que farão parte das bodas do Cordeiro. Cristo morreu por toda a humanidade, por você, por mim, por toda a humanidade. Mas somente aqueles que seguem o Cordeiro poderão participar deste momento glorioso. Somente aqueles que permitiram pela fé com que o sangue de Cristo os purificasse de seus pecados, é que eles estarão um dia na presença de Cristo e na presença do Pai. Queridos, que Deus nos abençoe para que possamos fazer parte deste grupo. O livro do Apocalipse termina com um convite. Convite para que nós aceitemos e façamos parte desta festa maravilhosa, as bodas do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Que Deus nos abençoe.